principalmente ali o Mar Negro para escoamento, né, desses navios que levam os grãos aí para abastecimento em outros países. Bom, informação aí, portanto, ainda é negada por parte da Rússia, tá? A gente gosta sempre de deixar todos os lados aqui, né, das informações, então a gente realmente tem aí a informação negada pela Rússia. Bom, esse é um tema também que dá pra gente repercutir com ele, que tá chegando agora, Roberto Dumas, grande Dumas, professor de economia do INSPER, chegando aqui para mais uma conversa com a gente. Muito boa tarde, já é meio-dia e 12, boa tarde, Dumas, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Paula, boa tarde, Isa, de novo, é um prazer Boa estar aqui com tarde. vocês. Obrigada. Bom, daqui a pouquinho a gente fala, eu queria falar também dessa questão aí da Rússia, né? Os Estados Unidos mais uma vez acusando aí a Rússia desse aumento da pressão inflacionária. A Rússia, portanto, recentemente já havia negado. Agora vem essa questão de uma proibição novamente aí dos portos. Vamos começar por isso, vai? Já estava me justificando aqui, vou começar por essa questão que eu estava lendo agora, Dumas, a Rússia aí realmente impedindo novamente exportação de grãos de uma das principais áreas de produção aí, né, da Ucrânia, porém ainda nega essa informação. Mas eu queria entender da sua visão, né, quais são os reflexos, de repente, né, dessa questão toda se enrolando aí cada vez mais, se a Rússia realmente impedir aí, havia um acordo ali de que talvez, né, pudesse a parte marítima levar aí, escoar várias questões, principalmente os grãos. Como que você vê essa notícia, ou os impactos dela? Veja, é difícil de você dizer que está certa ou que está errado, mas também é muito difícil você confiar no Vladimir Putin, que ele está usando os alimentos, a alimentação, os grãos como arma de guerra, isso todo mundo já sabe. Principalmente porque você já tem 26 países ao redor do mundo que colocaram sanções que não querem restringir a exportação de alimentos, justamente porque está com receio da fome no mundo. E a Rússia, juntamente com a Ucrânia, eles são responsáveis por 400 milhões de consumidores de alimento. Então, inclusive, você tocou num ponto interessante, porque você pegar o Commodity Research Bureau de Food, que é alimento, e metálica, você vê que, olha, a recessão, aquela coisa, o negócio começa a cair. Mas aqui começa, já é um prognóstico. Eu acho difícil falar que o CRB, a commodity de agronegócio, food, vai continuar caindo, justamente porque, como a gente sempre vem falando no canal, que a guerra da Rússia e da Ucrânia vai continuar por um bom tempo. Se a guerra da Rússia vai continuar por um bom tempo, eles são responsáveis, mais ou menos, vou chutar aqui, eu não lembro muito bem o número, 28% do trigo, 16% da soja, 75% da cevada, responsável por 15% de toda caloria consumida no mundo, atende mais de 50 países, etc. Está faltando alimento, você está com uma crise de abastecimento de alimento, você está com uma crise inflacionária. Como é que o preço da commodity, ou seja, o CRB, por causa da recessão dos Estados Unidos, claro que a gente sabe que uma recessão nos Estados Unidos acaba batendo. Então, eu acho que o preço de commodity deve voltar a subir novamente. E isso, se você me permite, é a mesma coisa para a commodity metálica. Ou seja, esse ano vai ser pela terceira vez, né, a eleição, com várias aspas, do Xi Jinping, e ele não vai querer ter um crescimento pífio de 1%, por causa do lockdown que ele impôs por causa do Covid-0. Então, ele implementou um programa de 120 bilhões de dólares para infraestrutura. Ora, a infraestrutura vai o quê? A infraestrutura vai aço, a infraestrutura vai minério de ferro. 120 bilhões de dólares, a gente fala, mas é muita grana, dá mais de 600 bilhões de reais aí. Ele está colocando justamente para a infraestrutura para garantir um crescimento econômico. Então, eu não estou tão bearish em relação às commodities, como o mercado está abrindo aí, olha, o commodity está caindo, principalmente em relação ao alimento. E outra, a China também está mudando o modelo de crescimento econômico dela para voltar para mais consumo. Então, dos motores que você tem de crescimento econômico, o consumo vai voltar a ser a principal força motriz que era antes de 1990. Como é que eles estão fazendo isso? Aumentando o salário dos chineses além da produtividade,
porque isso é economia, é importante deixar claro. O que é salário? Salário não significa absolutamente nada em economia. O que significa é o salário ajustado pela produtividade. Então, tem gente que ganha um salário muito alto, mas a produtividade é mais alta, então o salário, ou seja, o custo unitário do trabalho é menor. Por exemplo, tem um economista que diz sempre aí, só um paralelo. O problema do Brasil não é a CUT, é o CUT, o custo unitário do trabalho. Ou seja, o salário vis-à-vis a produtividade do trabalhador é muito alto. Bom, mas voltando para a China. Isso está aumentando. Está aumentando. E o processo de urbanização, que é o RUCU, está aumentando. Então, está aumentando a demanda por alimentos na China. Então, você tem um fator conjuntural, que é a guerra, e você tem um fator estrutural, que é a China. Então, essa demanda por alimentos deve continuar. Agora, indo na tua pergunta, que eu já divaguei bastante, né? Eu acredito que a Rússia continua usando os alimentos, porque senão você não teria problema de oferta ao redor do mundo. Essa conversa de que eu vou fazer um corredor humanitário, ou que vou continuar produzindo trigo, gente, você tem minas marítimas. Não dá nem para sair os navios da Ucrânia, lá no Mar Negro, ou do Mar de Azov. Não dá, no Mar de Azov não, no Mar Negro, não dá para sair. Então, você tem um problema sério de alimentação, e isso é bem provável, claro, não dá para lacrar, né? Mas é bem provável que Putin continue usando a alimentação como arma de guerra, sim. Mas já que você está falando da China, né, um outro assunto que tem pipocado principalmente nessa semana, vou dizer o porquê, em relação ali a uma possível colonização chinesa no Brasil. A China se manteve ali como principal parceiro comercial no Brasil, representando ali pelo menos 31,28% das exportações brasileiras em 2021 e por 21,72% das importações. Muitos analistas acreditam ali que esse avanço chinês no país, falam também de uma colonização chinesa no Brasil. A gente viu ali o apresentador Tucker Carlson da Fox News vindo aqui fazer justamente um documentário sobre a influência chinesa aqui no Brasil. Como é que você analisa, com bons olhos ou maus olhos, essa influência chinesa aqui no Brasil? Somos parceiros, mas também deve-se tomar um cuidado em relação a essa influência chinesa aqui no Brasil? Veja, eu não sou amigo de ninguém. O país não tem amigo, o país tem interesse. Então, esse negócio que eu sou amigo ou não sou amigo, não. Nós temos interesses. Agora, falar em dominação, é óbvio que, primeiro, qualquer país não pode ficar dependendo do outro país nem para exportação, nem para importação. Nós estamos em berço esplêndido falando, olha, todo o alimento que eu exporto está indo grande parte para a China. É errado, não pode ficar assim. Agora, a colonização chinesa, eu não sei o que essas mentes um pouquinho ajustadas ou desajustadas está querendo dizer. O que o chinês vai fazer aqui? Ele vai ter concessão de hidrelétricas, de exploração de petróleo, de rodovias, de hidrovias. E aí? E se eu der uma concessão? Veja, o Brasil precisa desesperadamente de investimento em infraestrutura. No ano passado, nós investimos 1,8% do PIB em infraestrutura. A gente precisa investir 3,2% do PIB em infraestrutura só para recuperar a depreciação acumulada. Então, eu estou pela equação de Solow, ou seja, produtividade dos fatores, produtividade total dos fatores. O Brasil não tem nem educação e nem produtividade do capital, que é a infraestrutura. Esquece a educação, que não é a China que vai ajudar. Mas a produtividade total dos fatores, eventualmente, a China poderia ajudar, sim, trazendo dinheiro para cá e adquirindo, pelo amor de Deus, isso tem que deixar claro, é concessão, não é estratégico. O fato da China pegar a concessão de uma estrada, de uma hidrelétrica, é uma análise muito tosca. Alguém que fala, olha, estamos dando uma hidrelétrica para a China, isso é estratégico. Tá bom, o que o chinês vai fazer? Vai pegar a turbina e levar para Xangai? Ele vai pegar a água e vai levar para Beijing? Se você não fizer de acordo com a lei de concessão estabelecida pela ANEEL, pela Anatel, você perde a concessão. Assim como a CESP perdeu a concessão
se eu não me engano, de Ilha Solteira ou Porto Primavera, não posso estar enganado. Para os chineses, é normal você ter uma privatização da concessão, ou seja, eu te dou a concessão, você tem o direito de explorar, mas se explorar de uma forma errada, você sai do processo. Agora, eu não entendo a colonização. Para mim, isso é uma coisa muito mais de viés político, achando que, de alguma maneira, Xi Jinping vai vir no país. É óbvio que ele exerce o soft power. É óbvio que ele exerce o soft power. Agora, colonização por colonização também tem que deixar claro o seguinte: olha, não quero ficar dependente, eu não confio nos chineses. Ah, mas para comprar diesel da Rússia eu confio. Isso eu confio. Quer dizer, então vira uma coisa do tipo, esse é meu amigo, esse não é meu amigo, mostra simplesmente que não entende um pouco a história do país. E outra, qual é o interesse? São economias complementares. Eu vendo alimentos para eles, eu vendo commodities, eu vendo petróleo. Ah, mas por quê? Porque eles precisam. Segundo, eu vendo bastante, 1/3 de tudo que eu tenho para eles, da minha balança comercial, da minha exportação, porque eu precisaria fazer acordos multilaterais de comércio, coisa que a culpa é minha. A China não colocou uma arma na minha cabeça e falou: você tem que vender 1/3 de tudo que você tem para mim. Não, tem outros para comprar. Por que eu não vendo? Então, isso aqui é culpa do Brasil. Segundo, colonização do Brasil, por quê? Tem muitas empresas chinesas aqui explorando concessão, mas os espanhóis não exploraram a concessão, por exemplo, Dragados, Isolux, Elecnor. Eles exploraram tudo isso aí em relação à linha de transmissão e perderam a concessão. Faliram, alguns faliram e perderam a concessão e a China acabou comprando. E se você não faz o projeto direito, você perde a concessão da mesma maneira. Vão comprar terras. Não pode comprar terras. É limitado a comprar terras. Estamos vendendo as nossas empresas. Ora, não venda. Não venda. O que o setor público está fazendo? O setor privado tem coisas, tem empresas que estão à venda. Fala, chinês eu não quero. Agora, vai me dizer que isso aí não é uma ideologia. Vai dizer que isso aí não é uma ideologia. Ideologia o quê? O que será que a China poderia colonizar aqui? Ah, mas vai trazer muito trabalhador chinês. Você está vendo como as coisas são complicadas e eles não entendem. O Ministério do Trabalho não permite que trabalhadores chineses blue collar venham ao país, só os white collars. Então, você não vai trazer, como ocorre na África, vários chineses para implementar uma obra de uma linha de transmissão. Então, os trabalhadores são obrigatoriamente brasileiros. Então, a gente precisa parar de sair correndo atrás da ambulância, gritando e falando é uma colonização desse país ou daquele país. Ninguém está defendendo esse ou aquele. Nós temos interesse. Quem tem dinheiro? Quem está afim de investir no Brasil? A China está afim de investir no Brasil. Que venha, mas de acordo com as minhas regras. De acordo com as minhas regras. Se não obedecer minhas regras, você está fora. Assim como muitos outros países estiveram fora. Assim como a Electricité de France também acabou saindo do Brasil. Assim como nós falamos, Elecnor, Isolux, Dragados acabaram saindo do Brasil. E se a China não fizer direito, ela sai do país. Eu tenho um interesse, ele tem o dinheiro, que traga o dinheiro. Mas da onde que vem essa colonização? Mas que coisa mais indigenista, achar que pode colonizar e escravizar o povo. Eu acho que isso aí é uma coisa já bem ultrapassada e, com perdão da palavra, tosca. Falar uma coisa de colonização porque está comprando concessão ou porque eu estou vendendo demais. Ora, não venda. Não venda mais. Escolha outro. Veja se você tem. Eu tenho um acordo de livre comércio com a União Europeia. Não tenho um acordo de livre comércio da União Europeia. Então, preciso vender para a China. Então, no final das contas, a China é culpada de comprar minha mercadoria. A China é culpada de trazer dinheiro para cá. Quer dizer, fica uma discussão que não deveria nem estar aqui. Sabe? É uma discussão meio... Não tem nada de complicado. É simplesmente entender. Mas é estratégico, o petróleo é estratégico, que muita gente fala, né? O petróleo é estratégico. Tem razão, o petróleo é estratégico, por isso que a Venezuela está bem para chuchu. Por isso que o Irã está nadando, que é uma maravilha. Ou seja, o que é estratégico é a inteligência. Ah, mas sem o meu petróleo... Veja, ninguém está vendendo a Petrobras, não é isso. Mas poder explorar
Qual é o problema? Eu não confio nos chineses. Ora, então, se a gente está com esse problema, nós estamos com essa ideologia, eu não confio, mas eu confio na Rússia, porque eu estou comprando e estou abraçando a Rússia e estou visitando antes da guerra, a Rússia eu confio, mas na China eu não confio. Então não vende. Então não vende. Se é essa a visão do governo, eu acho que não seja a visão do governo. Eu não vejo o governo mais com essa visão torpe de que, olha, somos amigos da China, devemos ser mais amigos dos Estados Unidos. Estados Unidos tem um bruto déficit com os chineses. E agora vem falar que a gente não pode ter superávit com eles? Ora, para de comprar, então, encher de bugiganga nos IKEAs da vida, no Walmart da vida. Se você vai no Walmart em qualquer cidade, você está lá tudo made in China, made in China. E aí, os Estados Unidos está sendo colonizado? Ou seja, então parece que é uma ideologia de lá para cá, não daqui para lá. Eu não tenho ideologia. Esse negócio de essa empresa não pode ou esse país não pode. Isso é uma coisa desgastante, cansativa intelectualmente. Isa, desculpa, acabei me exaltando um pouco. Imagina, sempre um prazer ouvir suas explicações, inclusive só para falar aqui que eu tô adorando o livro, viu, Dumas? Tô lendo o livro aí, Que Estados bom. Unidos versus China aí, que o Dumas, mas é que a mãe de criança pequena a gente lê 2 páginas no dia, né? Dá vontade de devorar, a gente não consegue ler muito, mas tô adorando. Ô Dumas, e falando ainda em China, né? Todas essas questões acabam sendo muito levantadas. Queria trazer aqui um outro tema, a chegada do 5G aí acontecendo em todo mundo, né? Cerca aí, sai várias polêmicas. Ela vem chegando, mas vem cercada das polêmicas, principalmente Estados Unidos e China. Americanos vetaram a presença de algumas empresas chinesas de telecomunicações nas suas redes e pressionaram ali até parceiros comerciais a banirem também os equipamentos da Huawei, né, que está aí na dianteira da nova tecnologia. Estados Unidos dizem que os equipamentos das companhias representam um risco à segurança nacional, que a China poderia estar aí, né, utilizando essa tecnologia como forma de espionagem ou até mesmo interferir no funcionamento da infraestrutura de outros países. Estamos à vésperas de ter o 5G aqui no Brasil, já foi até aprovado, mas eu queria entender na sua visão, existe mesmo algum tipo de risco aí? Será que Huawei roubaria os dados via 5G? Tanto, né, tão preocupado aí, os Estados Unidos estão preocupados com esse assunto? É motivo mesmo de preocupação na sua visão? Veja, primeiro a gente tem que entender um pouquinho a história. Segundo, que eu não sou o expert, não faço parte do Ministério das Telecomunicações nem do GSI. Quem tem que decidir se a Huawei pode continuar fornecendo os backbones para 5G, que é Claro, Vivo, TIM ganharam, quem tem que decidir isso é o Ministério das Telecomunicações e o GSI, e não ideologicamente. Segundo, entender um pouquinho a história. Em 1989, quando teve o massacre da Praça da Paz Celestial, que teve aquele chinês, aquela cena horrorosa lá do chinês na frente do tanque, a China desapareceu para o mundo. Todo mundo começou a colocar sanção na China, etc. E o líder, então, era Deng Xiaoping. Nesse momento, Deng Xiaoping entrou no ostracismo. Ele passou a praticamente não mais dirigir o governo, o Partido Comunista Chinês, ele era o líder supremo, etc. Em 1990, a China havia desaparecido, em 1991 acaba a União Soviética. Quando acaba a União Soviética, Deng Xiaoping pensa o seguinte: se eu não correr agora, eu vou perder o avião supersônico da história. Eu preciso continuar com as minhas reformas incrementais. O que é reforma incremental? Eu dou isso de input, saindo do comunismo. Dou isso de quero isso de output. E o que é o Household Responsibility System? Isso de input, isso de output. E se você produzir mais do que o governo quer, esse excedente é teu. Foi aí que ele começou a colocar o capitalismo empreendedor, mas deixando o Partido Comunista Chinês. Qual é essa relação? Como é que você coloca um capitalismo empreendedor, agora um capitalismo de Estado, e sendo que o controlador é o Partido Comunista Chinês? Justamente por causa do massacre da Praça da Paz Celestial. Deng Xiaoping, para voltar ao poder, ele fez o Great Commitment, o grande acordo. Ele chegou para o Partido Comunista Chinês e falou: Partido Comunista Chinês, sempre teremos ditadura do Partido Comunista Chinês, pelo menos o chinês adora data, né? Pelo menos pelos próximos 100 anos, 200 anos. Partido Comunista Chinês, tá bom, o que você quer em troca? Eu quero em troca que você continue apoiando a minha abertura aos mercados e apoiando a minha reforma.
Você topa? O Partido Comunista Chinês falou, olha, sendo assim, topamos. Mas como é que nós vamos nos chamar? Isso é importante dizer. Economia capitalista não fica bem, porque nós não somos capitalistas. Mas também nós não somos comunistas, e nem socialista. Ah, não, é socialista. Então me dá um país que tem socialismo, bolsa com mais de 12 trilhões de dólares de market capitalization. A Venezuela tem? O comunismo? Qual é a bolsa que tem na Coreia do Norte? Então a gente fica falando umas coisas socialista, comunista. Primeiro, existe uma diferença entre socialismo e comunismo. Já começa por aí. Aquele que usa o socialismo interchangeably, como se fosse socialismo e comunismo alguma coisa, já está falando errado, já não leu Marx, já não é a mesma coisa. Mas, além disso, quando o Deng Xiaoping falou, gente, vocês estão preocupados com muita coisa, não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. E to get rich is glorious, ficar rico é glorioso. Vocês querem o nome? Queremos. Então nós somos uma economia socialista com características chinesas. Leia-se, somos um capitalismo de Estado. O capital privado é bem-vindo, só que o Estado também é bem-vindo. Você tem interferência do Estado, mas não que ele pode coibir, ou às vezes pode coibir, é um capitalismo de Estado, como o Brasil também tinha, com a Siderbras, com a Eletrobras, com a Petrobras, com vários Brás na década de 70. Isso tinha. Mas voltando para lá, além do Partido Comunista Chinês, Deng Xiaoping fez um acordo com o Exército de Libertação do Povo, que é o exército chinês. Chegou para ele e falou, olha, se você apoiar a continuidade das minhas reformas, porque a gente precisa entrar no rol desse fluxo de dinheiro. Eu prometo, Deng Xiaoping falando, que o exército chinês sempre vai ser modernizado, rico e vou te dar participação em empresas chinesas. Tá aí o problema da Huawei. Então, a Huawei, muito provavelmente, é controlada pelo exército chinês. Tanto é que a mulher que foi presa, ela é filha do general do Exército de Libertação do Povo, que é o fundador da Huawei. Então você fala, bom, então você está dizendo que é perigoso? Não sou eu que vou dizer se é perigoso ou não. Mas alguma coisa tem que deixar claro. Primeiro, essa história. Essa história é verdadeira. O Ministério das Telecomunicações deve saber disso. O GSI deve saber disso. Segundo, a Huawei já está no país há mais de 20, 25 anos. Pelo menos 20 anos oferecendo backbone. Para 2G, 3G, 4G, etc. Então, aqui no auge da minha ignorância, será que eu colocar o 5G, isso quem tem que responder não sou eu, não sou capaz de responder isso. Será que a entrada do 5G seria verdadeiramente um divisor de águas no sentido de eu não espionava, agora vou espionar porque eu tenho um cavalo de Troia? De novo, quem tem que decidir isso é o Ministério das Telecomunicações. Mas o maior backbone, o único que consegue fornecer equipamentos, das torres, etc., em nível nacional, é a Huawei. E se você trocar a Huawei por outra, não vamos esquecer, Nokia fala com Nokia. Se eu não quiser mais Huawei, o governo já não está nem mais falando isso. Se eu não quiser mais Huawei, eu preciso trocar todo o backbone existente da Huawei por um backbone novo da Nokia, porque as coisas não se conversam. Então, mas quem tem que decidir isso, se é perigoso ou não é ideologicamente. Você já mostrou, ou seja, o Ministério das Telecomunicações, o GSI, o Gabinete da Presidência, o Ministério da Fazenda, todos devem saber o quão caro isso daí deve fazer, entender a história e decidir. Ora, quem tem que decidir é quem entende. É uma mania. O Brasil agora quer dar opinião em tudo. Não, eu acho que eles vão roubar. Tá, você entende de telecomunicação? Não entendo, mas eles vão roubar. Bom, começa por aí. Essa vacina não me serve. Bom, você é médico? Não é. Então, gente, perguntar para quem entende da coisa. Entender um pouco da história. Porque agora todo mundo virou expert em tudo. E isso, às vezes, é o problema da internet, né? Porque quando você não tinha internet e você via um cara falando, você falava, olha, cuidado, que você não é expert no assunto. Veja, coloque-se no seu lugar. Mas não, se você vê 15 pessoas falando que eventualmente uma vacina vai colocar um microchip no teu braço, pronto, isso virou uma verdade absoluta e já começa a soltar essas coisas. De novo,
quem tem que decidir se a Huawei pode continuar fornecendo backbone para os 4G e os 5G, isso daí, quem tem que decidir à luz dos acontecimentos históricos e à luz do conhecimento técnico é quem tem o conhecimento da coisa, que é justamente o Ministério das Telecomunicações, o GSI, e o Ministério da Economia também. Falou, olha, tudo bem, a gente pode decidir, mas nós vamos ter que trocar tudo. E a Vivo, Claro e TIM vai ter um custo muito maior que vai ser passado para as tarifas. Isso é questão de discutir. Não é questão de sair gritando atrás, como eu falo, sair gritando atrás da ambulância, não quero Huawei porque eu ouvi dizer que é chinesa. Gente, vamos lá, nós estamos comprando diesel da Rússia. Não vamos pagar de que eu sou também o corretíssimo aqui, que fica meio complicado. É isso, gente. Muitas vezes, né, as questões são até plantadas, mas a gente também não pode esquecer que, né, o velho ditado diz que quem aponta o dedo também tem culpa ali, né, no cartório. Eu lembro que quando Ponto eu fui dedo vem quatro Estados, eu fui correspondente nos Estados Unidos em 2013, na época daquela grande polêmica envolvendo o Edward Snowden, né, em 2013, que ele ali fez acusações, inclusive que os Estados Unidos faziam espionagem até aqui no Brasil. Eu lembro que foi uma grande repercussão, espiões da NASA, da CIA ali teriam montado uma base em Brasília, na época ele falava nessas acusações para interceptar as comunicações de brasileiros, ou seja, né, a gente sabe também que os Estados Unidos, se ele está acusando aí, é que alguma coisa ele faz aí, pode estar fazendo também para ter esses dados. A gente tem que, não pode ser ingênuo, né, Dumas? De novo, eu defendo o Brasil. Os Estados Unidos espionaram a Dilma. Ah, mas a Dilma, não, espionou a República. Espionou a Angela Merkel também. E outra, vamos combinar, todo mundo espiona todo mundo. Achar que não espiona, todo mundo espiona todo mundo. Agora, de novo, dá ao rei quem tem a capacidade de decidir. Não sou eu que vou decidir se a Huawei é a mais adequada, ela pode trazer um cavalo de Troia e pegar todos os meus problemas, todos os meus segredos em relação à agricultura. Eu não tenho capacidade para isso e muito menos para dizer qual melhor vacina existe. Tá certo, Dumas, muito obrigada. Sempre um prazer poder falar contigo. Até a semana que vem. Até semana que vem. Obrigado, gente. Bom final de semana. Obrigada.